Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 31 de agosto de 1888. Primeira vítima de Jack o Estripador é encontrada. O cadáver de Mary Ann Nichols, uma prostituta chamada Polly, é encontrada na noite de 31 de agosto de 1888, horrivelmente mutilada, na passagem Book em Whitechapel, um dos bairros mais pobres do East End de Londres. Entre 31 de agosto e 9 de novembro, 5 outras mulheres seriam assassinadas nesse mesmo bairro. A polícia da Scotland Yard passaria a investigar sem qualquer resultado o misterioso assassino em série, alcunhado de Jack o Estripador, cujo nome foi tirado de uma carta enviada à Agência Central de Notícias de Londres por alguém que se dizia o criminoso. Suas vítimas eram mulheres que ganhavam a vida como prostitutas. 2 delas tiveram a garganta cortada e o corpo mutilado. Teorias sugerem que, para não provocar barulho, as vítimas eram primeiro estranguladas, o que talvez explique a falta de sangue nos locais dos crimes. A remoção de órgãos internos de 3 vítimas levou os policiais a acreditar que o criminoso possuía conhecimentos anatômicos ou cirúrgicos. Os jornais, cuja circulação crescia consideravelmente naquela época, deram ampla cobertura ao caso devido à natureza selvagem dos crimes e ao fracasso da polícia em efetuar a captura do criminoso, que se tornou famoso justamente por conseguir escapar impune. Em virtude do mistério em torno do assassino jamais ter sido desvendado, as lendas envolvendo seus crimes tornaram-se um emaranhado complexo de pesquisas históricas genuínas, teorias conspiratórias e folclores duvidosos. Diversos autores, historiadores e detetives amadores apresentaram hipóteses acerca da identidade do assassino e de suas vítimas. Na Inglaterra vitoriana, o East End de Londres era uma favela fervilhante ocupada por cerca de 1 milhão dos mais pobres habitantes da cidade. Muitas mulheres eram obrigadas a recorrer à prostituição para sobreviver, e em 1888, estimava-se que havia mais de 1.000 prostitutas em Whitechapel. Naquele verão, um serial killer começou a ter por alvo aquelas mulheres oprimidas. Em 8 de setembro, o assassino atribuiu-se uma segunda vítima, e em 30 de setembro, mais 2 prostitutas, Liz Stride e Kate Edowitz, foram assassinadas e esquartejadas numa mesma noite. À ocasião, a polícia de Londres já havia definido o padrão dos assassinatos. O criminoso, oferecendo-se pagar pelo sexo, atraía a vítima a uma rua ou praça isolada para então cortar seu pescoço. Enquanto a mulher rapidamente morria esvaída em sangue, ele a mutilava brutalmente com a mesma faca de 15 centímetros. Devido à natureza excessivamente brutal dos seus crimes e à cobertura jornalística dos eventos, o público passou a crer cada vez mais em um único assassino em série. Apesar das investigações não terem sido capazes de conectar as mortes posteriores com os assassinatos de 1888, a lenda de Jack o Estripador já havia se consolidado. A polícia, que não dispunha à época de modernas técnicas forenses, como impressões digitais e tipologia sanguínea, não tinha a menor ideia de possíveis suspeitos. Dezenas de cartas supostamente escritas pelo assassino foram enviadas à Scotland Yard, porém a vasta maioria delas foi imediatamente considerada fraudulenta. Contudo, 2 cartas escritas pelo mesmo indivíduo aludiam a fatos do crime que eram do conhecimento apenas da polícia e, evidentemente, do criminoso. Essas cartas, assinadas como Jack o Estripador, só fizeram tornar ainda mais popular o apelido do matador em série. Em 7 de novembro, após um mês de completo silêncio, Jack eliminou sua 5ª e última vítima, a irlandesa Mary Kelly, uma prostituta ocasional. De todos os cadáveres de suas vítimas, o de Kelly é o que estava mais espantosamente mutilado. Em 1892, sem nenhuma pista adicional nem mais registro de mortes, o caso Jack o Estripador foi arquivado. Hoje na História, texto original de Max Altman, organização Haroldo Cerávolo, locução Camila Araújo, edição Natália Mendes. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.